para orar. Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Olha, Senhor, Deus está nesse lugar. Aleluia. Essa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro. Deus marca um encontro nessa noite, comigo e com você nesse lugar. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Vamos dar início nessa noite profética. Amém? Onde com certeza Deus vai falar conosco. Abre a tua Bíblia em Provérbios, de número 25. Provérbios de número 25. Quero ler apenas o verso 16. Interessante esse versículo. Ele diz assim: se você encontrar o mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Eu vou fechar a Bíblia aqui, porque foi isso que Deus falou comigo. Eu achei interessante. Eu sempre gosto de dizer que, para mim, a Bíblia, a palavra-chave da Bíblia significa, a palavra-chave da Bíblia, para mim, a gente pode resumir ela como equilíbrio. Quando a gente vê Jesus, ou melhor, Deus enviando Jesus a essa terra, o que Ele traz no meio do povo é o equilíbrio. Quando ele vem a essa terra e ele começa a falar a respeito daquele povo, dos religiosos, vamos colocar assim, dos crentes daquela época, uma das coisas que Jesus começa a falar é a respeito da situação de você falar e não fazer. É o grande problema. Então ele começa a dizer, o grande problema não era o que tinha que ser feito. O grande problema é que as pessoas falavam, mas elas mesmas não praticavam. Isso era um grande problema. Então o que Jesus veio trazer no meio disso tudo foi equilíbrio. Eu sempre tenho dito aqui, Jesus ele não veio dar aqui um passaporte para a gente sair pecando. Não. O que Jesus veio é conquistar uma salvação que eu e você não tínhamos condição de conquistar. Mas Ele continua nos trazendo e nos dando um caminho para a gente viver uma vida diferente aqui nessa terra. E quando eu leio um versículo como esse, que diz: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado. Ele não está falando de algo ruim. Ele está falando do mel.
que muita gente usa de forma medicinal, tem gente que usa ele para adoçar alguma coisa, tem gente que usa ele, né? Esses dias atrás eu estava assistindo Masterchef, aquele confeitaria, e aí teve uma parte que eles tinham que fazer um alimento, o alimento tinha que ser vegano. Aí a mulher foi lá e colocou mel, e ela foi desclassificada por causa disso, porque o mel não é vegano, ele vem do animal, né? Então, olha só, é algo nutritivo, algo que serve para um monte de coisa. Até isso ele está falando, se você encontrar o mel, coma apenas o suficiente. Porque se você comer, mesmo o mel, que é benéfico, que nos ajuda, se a gente de forma exacerbada comer mais do que o suficiente, aquilo é capaz de te fazer mal, aquilo vai mexer com você. Então ele está dizendo, gente, nós precisamos buscar esse equilíbrio na presença de Deus. Nem demasiadamente santo e nem demasiadamente impuro. A gente tem que procurar o equilíbrio. Como que a gente busca esse equilíbrio? Buscando a Deus, se relacionando com Ele, conhecendo a palavra. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver de uma forma onde ninguém, olhando para mim e para você, vai conseguir entender o que é Jesus. Eles vão começar a achar que a gente, de certa forma, nós somos meio extraterrestre. Porque Jesus diz que nós estamos aqui, mas não somos daqui. É mais ou menos isso. Só que uma importância de você buscar o equilíbrio. E essa palavra já é profética na minha e na sua vida. Porque a Bíblia, nós não somos daqui, mas estamos aqui. E nós não podemos nos envolver com as coisas daqui, mas nós temos que viver com as coisas daqui. Olha que coisa complicada. E a gente só vai conseguir fazer isso na presença de Deus. A gente só vai conseguir viver dessa forma, através do conhecimento da palavra. Ontem à noite um pastor amigo meu colocou algo no status e eu pedi para ele, e foi muito interessante. É um camaradazinho, né, um desenho, e ele está numa porta, deixa eu achar aqui, e ele está numa porta, e a porta está escrito assim, curso avançado de interpretação bíblica. Aí está escrito, empurre, e o cara está puxando. O senhor já viu, ô seu Paulo? E o cara está puxando, o que está falando? Gente, é o tal do equilíbrio. Olha o tanto de força que o cara está fazendo. A porta assim, empurre. Aí do lado está assim, curso avançado em interpretação bíblica. Como que a gente vai conseguir buscar esse equilíbrio? Como que a gente vai encontrar o mel, algo que é bom, e comer apenas o suficiente? Quando a gente entender quem é Jesus na nossa vida. Quando a gente entender a importância desse evangelho, quando a gente entender que a Bíblia, hoje outra coisa que eu coloquei aqui no meu status, que Deus trouxe ao meu coração, hoje eu fui em São Paulo levar a Vera para fazer mais uma radioterapia. E aí na hora o Espírito Santo trouxe, aplicou ao meu coração quando a Bíblia diz que se o servo que faz apenas aquilo que é ordenado, ele é servo infiel. Porque eu tinha tudo para não ir para São Paulo hoje. Eu deixei o Rafael dando café para minha mãe, porque a gente tinha um compromisso 9 horas da manhã. O presbítero Rafael abriu a casa da minha mãe, levou o café, tomou café com ela, porque eu estava ajudando a irmã em São Paulo. Olha só, que coisa. Aí o Espírito, tem hora que você fala assim, Jesus, olha a minha vida, o Espírito Santo falou comigo exatamente isso. Ele é equilíbrio. Não é só a sua vida, não é só você que tem um problema, tem um monte de gente que tem problema e a gente tem que se adequar. É isso que falou o mel, porque senão daqui a pouco eu entro e começo a me alimentar daquilo. Não, mas olha a minha vida, olha a corrida que eu estou. E o Espírito Santo ministra no meu coração. Não tem gente muito pior que você. Olha para trás, você pode ajudar. E eu não estou falando que hoje é o caso da Vera que está pior do que eu, mas ela precisava dessa ajuda. Foi eu, ela e a Alcione. E aí lá em São Paulo, naquele selva de pedra, o Espírito Santo falou no meu coração. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje nessa noite: estou trazendo equilíbrio. Até o mel, que é doce, que é medicinal, que nos alimenta, traz energia. Ele fala, se você comer demais, você vai passar mal. Então que hoje, nessa noite profética, nós possamos buscar esse equilíbrio, esse relacionamento com Deus. É saber a hora que a gente tem que entrar, a hora que a gente tem que sair. Tanto que, põe o 17 para mim, Débora. Olha o que o 17 vai dizer. O que está dizendo? Vamos ler? 1, 2, 3. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe equilíbrio.
Aleluia, porque é errado o relacionamento? Não. A Bíblia diz assim, Jesus vai dizer isso em João capítulo 13, não sou eu que vou pregar, a pastora. João capítulo 13, mas aí tem hora que o Espírito Santo vai ministrando, ele diz assim, quem são meus discípulos? Lá em João capítulo 13. O que a gente tem que fazer? Vou para o monte, vou ler Bíblia, vou orar? Sim. Vou jejuar? Vou ter relacionamento com Deus? Sim. Mas ele diz algo interessante, ele fala assim, ame uns aos outros. Olha só que interessante. Então, quando a gente entende isso, esse relacionamento, até a hora de um amigo, às vezes tem a hora que a gente tem que pôr o pé para trás. Isso é equilíbrio. Até alguém que a gente ama, às vezes a gente tem que fazer assim, porque daqui a pouco tudo que é excesso é demais. Olha só, tudo que é excesso é demais. Por isso que eu entendo que a palavra é equilíbrio. Lá em Filipenses 4, 5, seja assim, seja o vosso equilíbrio notório, pois perto está o Senhor. Deus está do meu lado, do seu lado. Ele conhece a minha vida e a tua vida. E o que Ele está nos pedindo hoje é equilíbrio. Vamos ficar sobre os nossos pés, senão eu vou ficar pregando aqui. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero primeiramente agradecer aquelas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Deus, aquelas pessoas que estão pela internet. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa abençoá-los e falar com eles. E nós que aqui já estamos, o Senhor ministra nos nossos corações. A palavra de abertura desse culto é equilíbrio. Mesmo aquilo que é bom, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo aquilo que é saudável, a gente tem que tomar cuidado, Pai. E nos ajuda nesse dia, nos ajuda nessa noite. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui já está. Abre o nosso coração, tira todo o cansaço, Pai, tira todo cansaço físico, espiritual, toda resistência do inferno agora cai por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que somente a tua presença, o teu Santo Espírito que já está neste lugar, Ele foi o primeiro a chegar, foi Ele que me trouxe aqui nesta noite, foi Ele que te trouxe aqui nesta noite. Ele marcou, como nós cantamos aqui, Ele marcou um encontro comigo, com você, e vai falar, está falando aos nossos corações. Por isso, Senhor, fica à vontade nessa noite, age no meio da tua igreja, age com poder e graça e maravilha, em nome do Senhor Jesus, Pai, e abençoa a vida de cada um aqui, Pai, abençoa a vida daqueles que saíram e ainda não chegaram, se por acaso alguém chegar, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui nesta noite. É isso que pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor e adore esse Deus, adore esse Deus de equilíbrio, adore esse Deus poderoso que está no controle da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Quando tudo disse não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não sou só, e o que dizes sobre mim não
só. Sei que não estou só. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. Meu Senhor, vem, meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Amém? Deus impossível. Que está neste lugar, marcou um encontro comigo, com você. Oh, glória a Deus. Eu estou nostálgica. Comecei o culto com os louvor lá do comecinho. Era com aquelas que eu abria culto. Todo dia era o mesmo louvor, sabe? Eu marquei o encontro. Daí tem outro que é assim, ó. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder pra dar. Só Jesus que me satisfaz. A sua graça Ele vai me dar. Não, é música de velho. Não é verdade ou não é? Mas eu tinha 16 anos cantando isso aí, porque nas igrejas não tinha música que a gente vê hoje. E aí quando o pastor fala do equilíbrio, hoje a gente tem que vigiar, senão a gente canta umas sofrências assim, que não está na Bíblia não. Ah, não está na Bíblia não. É beijinho em nome de crente, não está não. Porque se a gente, hoje eu estava meditando, sabe? Sobre as marcas que a gente carrega. Cicatrizes, sabe? De dores que a gente já curou, mas ficou a marquinha ali. Passei na médica, ela falou, ó, tem uns negócios aí que não vai sair mais não. A gente fica triste, né? Porque a gente queria ter, né, corpite de vidro, não tem jeito. Mas o Senhor falou, sabe, lembra quando Jacó, ele me faz lembrar de Jacó. Jacó lutou com o anjo, saiu coxo, nunca mais andou direitinho. É verdade. Mas ele saiu transformado. Aleluia! Ele saiu renovado, transformado, outro homem. Um homem totalmente diferente. Às vezes eu olho assim, meu Deus, eu vou ficar com cicatrizes, com marcas dessas dores que o Senhor, sei que Jesus já curou, mas ficou a marca. E o Senhor fala comigo e com você, as marcas são para você lembrar de que você venceu, de que eu te dei vitória. Por que eu estou falando isso? O próximo louvor diz assim, se eu apenas te tocar. E às vezes o toque do Senhor vai trazer uma marca sobre sua vida. Mas essa marca não é para te envergonhar. É para você saber que até aqui o Senhor te ajudou. Você ainda não recebeu essa marca. Não tem problema, porque o Senhor é fiel. Esse é o selo do Espírito Santo, que você é dele. Amém? Em nome de Jesus. Tem marcas em mim, sim. Mas eu venci. Glória a Deus, você venceu. Aleluia. Amém? Está preparado então? Então é assim, ó. Se eu apenas te tocar, um milagre viver em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você
te tocar, eu sei, sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, Se eu apenas te tocar,
possível estar aqui hoje, nessa noite. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez e assente por um instante. Por favor. Glória a Deus. Gente, como Deus é lindo, né? Eu falando sobre esse equilíbrio que o Espírito Santo de Deus veio trazer e nos pede. Jesus me levou em Marcos capítulo 7, quando a Emília ministrava aqui. Marcos capítulo 7, a partir do verso 1, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre Jesus e a tradição judaica. Ele vai falar sobre isso. E é muito interessante que quando a gente chega no verso 5, os fariseus começam a cobrar de Jesus que os discípulos de Jesus não lavavam a mão para comer. Seus discípulos comem de forma impura, eles não lavam as mãos, porque existia um monte de regrinhas, tinha que lavar. Por exemplo, quando a gente vê lá, acho que domingo que eu preguei em João 2, né? O casamento de Caná, foi domingo, né? Aquelas talhas eram para purificação, as talhas que Jesus pediu para encher de água, né? Você vê que as pessoas, eles chegam num tempo que nem a tradição eles estão cumprindo mais, que as jarras estavam lá vazias. Jesus pega essa jarra tinha que estar cheia, porque aquilo era para purificação. Toda hora eles ficavam se lavando, porque eles achando que lavando fora, dentro estava limpo. Olha que loucura. E aí Jesus, ele fala, seus discípulos não lavam as mãos para comer, comem de forma impura, né? O 5 ele começa a falar isso, né? Mas comem com alimento com as mãos impuras. Verso 6, por favor. Aí ele coloca, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Olha só a tradição. A gente fala, mas não faz. Não foi o que eu falei? É exatamente isso. E Jesus começa a falar isso. Ao 7, ele vai dizer, e vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus vai cobrando isso. E quando a gente chega lá no 14, olha só o que Jesus fala. É lindo esse versículo. Jesus chamou novamente a multidão para perto de si. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar pertinho de Jesus, viu? Você quer viver aquilo que Jesus tem para você? Esteja pertinho de Jesus. Você não tem outra saída. Aí ele diz, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam-me todos e entendam. 2 pontos, e ele começa a explicar. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Não tem nada aqui fora que entrando pode tornar impuro, ao contrário. É o que sai do homem que o torna impuro. Verso 16. Pulou aí 16 até? Aí ele coloca assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas Bíblias de hoje em dia tem que tomar um grande cuidado. 17. Olha lá, isso é 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. Olha só, os discípulos andando com Jesus, eles não estão entendendo o que você está falando. Aí Jesus falou, não acredito. Aí 18. Aí Jesus vai desenhar. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Aí ele diz, porque não entra no seu, mas no... Acabou, meu filho. Quando a Bíblia diz assim, o que você tem que guardar? Guarda o teu, porque de lá procede todas as coisas. Gente, a Bíblia ali dá vontade, né? Aí ele fala, agora o que entra no ventre é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. Aí vamos lá para a gente encerrar, porque não eu vou pregar 20. E aí a gente dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Entendeu? Como a gente tem que procurar esse equilíbrio? Porque senão daqui a pouco aqui fora a gente dá uma gracinha, como diz o mineiro. Né? O mineiro tudo tem uma gracinha, não é, Miriam?
Olha que gracinha. Não dá uma gracinha, né, tia Marta? Tia Marta é mineira, né? Olha que gracinha, que gracinha. Aí, como diz, o próprio Jesus vai dizer, ó, por fora, né, ele vai falar do sepulcro caiado. Por fora a coisa está linda, mas aqui dentro só tem morte. Então, que a nossa forma de falar seja a mesma forma de agir. Que aqui fora não seja apenas aquele brilho, mas que aqui dentro, na verdade, esteja grande transformação na nossa vida. E era isso que Jesus está falando para aquele povo. Vocês lavam por fora, mas aqui dentro, o coração, como eu brincava com a Maia, era um coração peludo. Mas tem uma coisa linda de Jesus, essa noite é profética. A Bíblia diz que ele é o martelo que esmiuça a pedra. E ele é capaz de pegar esse coração, arrancar e colocar um coração de carne. E é isso que ele está fazendo na minha vida e na tua vida, amém? E com essa palavra eu quero te chamar a dizimar e ofertar nessa noite. Se você tiver o desejo, o Marco está com o envelope ali, né? Diz que oferta também é um relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala, eu confio em Deus, mas tem hora que o bolso não converteu, não, né? A gente não consegue. Isso não é obrigado. Você não vem aqui, você não paga para sentar nas cadeiras. Mas Jesus, aquilo que é mais de precioso, Ele já entregou por mim e por você. Porque a Bíblia diz aquilo que era mais precioso para Ele, que foi Jesus, Ele entregou. Aí eu gosto sempre de Romanos capítulo 5. Se Ele te deu Jesus, que era o mais precioso, Ele não vai dar todas as outras coisas que você precisa junto. Então, se você quiser dizimar e ofertar, eu quero envelope, Marco. Fique à vontade, no envelope tem um QR Code, você pode fazer um Pix. Se você quiser usar o envelope, use. Pastor, eu não quero envelope, eu quero colocar minha oferta aqui direto. Eu quero, gente, do jeito que for melhor. Mas que você dizime e oferte nessa noite, em nome de Jesus, amém? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Pix da igreja ibanovasp@gmail.com. ibanovasp@gmail.com. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Aleluia. Ela está nostálgica mesmo, né? Ela está ginástica, né? Glória a Deus. Eu acho que esse hino não era nem nascido, né? Ele acha que ainda está na casa dos 15. Não, 23, né? Eu já cheguei nos 23. Amém? Quero só lembrar que amanhã a gente tem estudo a partir das 20 horas, tá? Estudo bíblico, 20 horas. Sábado, isso, beleza, obrigado. Amanhã é estudo bíblico, nós estamos estudando aquele panorama bíblico. Sábado a gente tem uma programação especial com as mulheres aqui, a palestrante, todas as mulheres, gente, não perca, essa mulher, Shirley Fernandes, essa mulher, ela tem um trabalho maravilhoso em São Paulo, trabalho de ajuda, de apoio às mulheres. Ela não foi igreja, não é o desejo dela para a igreja, as mulheres aqui já foram até São Paulo, ela vai estar aqui a partir das 17 horas, né, no sábado, trazendo uma palestra maravilhosa. Tem um monte de gente de fora que entra no Instagram dela e fala, nossa, que legal, gente de fora que está com desejo de vir para ouvir essa mulher palestrar, ela é uma bênção. Então, venha ouvir essa palestra, venha receber do Senhor em nome. E estraga, chama outras pessoas. Dia 18, às 17 horas, 5 da tarde, a gente vai estar aqui reunindo as mulheres. Amém? E domingo nós temos ceia do Senhor, tá? A partir das 18 horas também, ceia do Senhor aqui em Biritiba. Lá em Mogi tem culto 10 da manhã, mas lá a ceia no último domingo. Então,
mais domingo à noite aqui, às 18 horas, ceia do Senhor. Venha ceiar, em nome de Jesus. Pastor Ivete, vem cá, vamos orar para o dízimo e ofertas. A pastora vai ministrar em nome de Jesus. Parece que quando eu não vou ministrar, parece que a gente fica mais leve, né? Para pregar. Aí tem dia que falou, tem que pregar bem. Quem disse que é uma palavra? Aí você fica lá em cima da Bíblia e não vem, gente. Aí... Não, o diretor faz isso. Você vai abrir um culto, dá vontade de falar, prega você aí, uma luta para depois eu pregar, depois que ela abre o culto, né, Cris? É só Jesus. Amém. Porque é o Marcos, né? Marcos, né? Deus abençoe, viu, Marcos? Eu já ouvi falar muito de você aqui. Falando bem, viu? Mas o Marcos já falou, o irmão Paulo já falou de vocês, a família, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Depois a pastora pega o nome de vocês todos aí, viu? Mas tem mais gente, não? Ah, não, gente, ele veio com a Ana Paula já semana passada no restaurante ali. Como que é? A irmã. Pequeno Homem Grande. Eu guardei o apelido, mas não guardei o nome. Deus abençoe. Ele é lá daquele restaurante que a gente comeu perto de frente com Bolina ali, né? Que você adorou aquela sobremesa. Lá em cima, perto da prefeitura, só. Lá em cima. Mas Deus abençoe. Ele já esteve aqui já. Sorvete de chocolate Ele já é. Tem que ir lá buscar o outro dia. Ele já é obreiro da igreja aqui. Amém, glória a Deus. E tá ali, Deus abençoe também. Deus abençoe a vida de vocês. Isso. A gente esteve lá no restaurante essa semana, encontramos com ele umas 2 semanas atrás. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por todo o dízimo, toda a oferta, por tudo que foi entregue aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Desde já agradecemos a generosidade dos teus filhos, porque nós temos vivido, Pai, um grande milagre aqui nessa igreja. E eu sei que as pessoas que têm entendido que é dizimar e ofertar também têm vivido. Porque isso não é troca, mas é dependência. Quando a gente depende do Senhor, Pai, uma coisa que o Senhor não faz é nos deixar à deriva. É assim que a gente vê na Bíblia. O Senhor sempre esteve conosco. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da pastora, Deus te use, te abençoe em nome de Jesus. Amém. Difícil. É difícil. Aí você estava. Que negócio, eles estão se abraçando. É que a gente não se viu hoje. Desde ontem, na verdade. Porque ela foi para Mogi e eu não pude ir, porque a minha mãe tinha exame. Ela foi com o Rafael e Emília. Aí quando ela chegou, eu não estava. Porque eu tinha ido para Mogi. Aí eu cheguei às 2 da manhã, ela estava dormindo. Saí 6 da manhã, ela estava dormindo. Quando eu cheguei agora 1 hora, ela já estava no vapor, a gente nem conversou. Dormindo, nós estávamos meditando. A gente está seguindo agora, então vale um abracinho, né? Tem a minha irmã Alcione, né, que congrega aqui conosco. E ontem, o Marco até achou que eu estava falando mal dele com a Alcione, porque eu falei assim: Alcione, vamos parar que o assunto chegou. E daí ela estava me falando isso. Ela chegou rapidinho aqui, o culto já tinha começado. Ela falou assim: eu estou preocupada com o Dan. Ele estava tão. Só que a família dela é capaz de bater nela com o menino, né? Ele estava tão angustiado domingo, ele estava perdido. Eu acho que a correria que foi, né? Porque a gente não imaginava ter um domingo. Eu falei para a Gigi, parecia que as horas não passavam no domingo. Era tanta luta, era tanto problema aí. Falei, meu Deus, ainda 2 horas da tarde já aconteceu esse tanto de coisa, Jesus. Eu não estou acreditando. Louvado seja Deus que vencemos. Aí hoje, quando ele chegou em casa, eu estava lá na minha correria, né? Porque eu acho que o versículo, pastor Valdir, faltou lá no Provérbios 31. E a mulher sábia e virtuosa, ela também é subir chupacana. Porque, olha, é uma correria dentro de casa que é fora do comum. Só faltou isso. Mas quando eu vejo a mulher correndo, falando, eu, na minha tradução, Rosa, eu falo assim: eu assobio e chupucana na mesma hora. Glória a Deus. Porque, irmão, não é fácil ser uma dona de casa. E por mais que hoje, né, meu filho e minha irmãzinha não moram comigo, já tem a vidinha deles. E a filha dele também não mora conosco. Nós temos 3 filhos. Mas todos estão criados, graças a Deus.
dando suas cabeçadas e vivendo suas vidas para a glória de Deus. Amém? Porque é assim que é, né, irmãos? A gente cria, faz um bom trabalho com eles e depois é eles e Deus e as escolhas dele, né, Rosa? A gente não pode, Rosa, mandar nas escolhas deles. E às vezes tem que quebrar bem o rostinho bonito que o Papai do Céu fez para aprender a viver, né? Porque às vezes o papai e a mamãe falam e eles querem fazer o que está no coração. E o coração, a Bíblia diz que é corrupto, irmãos. Quando pensar algo, no sentimento, pense nisso. Pense em Brasília, aqui para nós. Aí você vai lembrar de corrupção. É assim que é, tem uma Brasília. Não Brasília carro. Brasília, Distrito Federal, um estado. Está aqui dentro, ó. Não é assim não, Eliette. Que é isso, Eliette? Faz o que você está com vontade. Que é isso? Você pode, mulher. Está repreendido, Satanás. Está atrás da cruz de Cristo. Né? Então é isso que é filhos. E mesmo a gente não tendo filhos em casa, é uma correria, irmãos, fora do comum. Mas glória a Deus que vencemos e estamos aqui. Amém? Já quero me desculpar com vocês, porque como eu não sou pregadora, Zé, eu gosto de fazer a vontade de Deus. E onde precisa. Nesse subeste bacana eu faço qualquer coisa, Marco. É Marco mesmo, né? Marcos. O seu tem S ou é mudo? Tem S. Porque tem um lá fora que é Marco. Aquela pessoa feia lá fora. Nosso irmão querido. Glória a Deus, queridos. Então, vamos lá para o que o Senhor tem para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu gosto muito das cartas de Paulo. Acho interessante porque Parece que a gente está falando do 2025. Parece que ele está falando de Curitiba. Parece que ele está falando de São Paulo. Parece que ele está falando do Brasil. Não é assim? Porque, gente do céu, a Bíblia inteira está falando sobre relacionamento. E principalmente aqui, né, que veio Jesus, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Os relacionamentos, Jesus veio, obedeceu a lei, a Bíblia diz que ele veio para cumprir, mas ele quebrou paradigmas. Ele colocou parâmetros. Parâmetros quer dizer trilho. Ele foi dando norte, falou, ó, chega. Vocês não estavam entendendo nada. E agora, a minha morte e ressurreição já pagou a dívida que era contra vocês. Diz Paulo na igreja de Colossenses, capítulo 2. Tinha uma dívida, já está paga. Agora é o seguinte. Vocês têm... Agora, antigamente, para pecar, vocês tinham que consumar o ato. Agora não. Você olhou, já está pecando, tá? Então, graça não é banalização. Graça não é para a gente sair por aí tomando, né, fazendo o que quer, e o Senhor sabe, Deus sabe. Eu lembro da Maurina me falando, pastora, aquele dia que você falou que essa frase Deus sabe foi criada no inferno, Porque quando eu penso no arco inimigo, irmãos, eu penso que existe uma mesa de trabalho, porque quem pensa que o diabo é desorganizado, tá? Não entendeu nada, tá? Não brinque não, porque ele é organizado, é milenar, agora é um ser criado. E ele só pode ir até onde Deus permite. Mas a gente, como cristão, não pode. E ele age na nossa jurisprudência. Que é isso? Ele age onde ele pega uma cláusula aqui e fala: você é pastora. Mas aquele dia, aquela pessoa que estava lá pedindo ajuda, você mentiu no telefone e falou que estava ocupado viajando em outro lugar. E é nessa mentira que é a jurisprudência para o diabo me pegar. Quem está entendendo? Então, irmãos, a graça, ela nos aproxima de Deus, mas ela nos traz uma grande responsabilidade com a nossa vida. Porque quando eu tomo uma atitude como essa, de mentir no telefone, e depois chego na igreja, confesso ao Senhor, automaticamente eu sou perdoado. Mas uma hora ou outra, aquela conta daquela mentira chega, porque aquele boleto está lá, E a Bíblia diz que eu vou dar conta a Deus de toda palavra frívola, desnecessária, fútil, aquela palavra que machuca, aquela palavra que fere. E isso é muito perigoso, queridos.
E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o boleto chega para todos, né? E essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela viveu algumas coisas bastante interessantes, parece bastante com o nosso tempo de hoje. Fica despreocupado, tá? Tem 500 folhas aqui, mas eu só vou ler 250. Irmãos, eu gosto de ter, né? A gente aprende assim, né, pastor Valdir, que a gente tem que ter esboço. Mas isso aqui é só para minha segurança, porque como eu não sou pregadora, fica à vontade, pastora Sidneia, para falar só o que Deus mandar falar. E aí os teólogos de plantão vai lá e junta e faz a sua síntese em cima do que Deus mandar falar. Tá tudo bem assim? Glória a Deus. E aí, irmãos, essa igreja, ela olha, eu já estou na terceira folha e ainda não peguei minha palavra. Peraí, essa que cai, não, tive que abrir a Bíblia hoje. Só Jesus. TDAH hoje está difícil. Então, irmãos, essa igreja, ela tem algumas características do nosso tempo. Paulo, lá no Atos capítulo 17, marca aí e lê na sua casa, a gente não tem tempo de ler. Atos capítulo 17 fala que, né, o Paulo, com a sua equipe, com a sua caravana, passa e leva aquelas pessoas ao entendimento da palavra. Tessalônica fazia parte era uma colônia da Grécia, mas o Império Romano cuidava de tudo. Grécia, Roma, toda aquela parte ali da Europa, era tudo dominado por Roma. E aí aquelas pessoas, tanto judeus quanto gregos, aceitaram Jesus. Começaram a entender a importância de buscar o reino de Deus. E a Bíblia, à medida que você vai lendo, vai lá em Atos que você vai entender o que eu estou falando, era tudo muito assim, automático. O Paulo falava, aquelas pessoas recém-convertidas abriam o coração e as coisas aconteciam. Sabe o que eu começo a aprender, irmãos? Que quem dificulta as coisas somos nós. Porque quando esses dias eu disse isso aqui no estudo, às vezes nós temos crise existencial e só quem tem crise existencial é quem tem boa comida, boa cama, bom telhado, bom trabalho. Você concorda comigo? Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que moram na África, algumas partes da África, que não é toda a África que é só pobreza, tem lugares lindos e ricos na África, mas aquelas pessoas das partes mais pobres, elas comem biscoito de terra, elas não têm nenhum tipo de sanitarismo, não têm condição, fazem suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, não tem como dar descarga, porque não tem água nem para beber. Aquelas pessoas não sentem, queridos, crise existencial, porque todo o seu sentimento, todas as suas emoções estão voltadas para sobreviver. Você entende isso? E aí nós, que Deus nos dá teto, casa, trabalho, igreja bonitinha, organizada. Olha para essas paredes, gente. Não é bonitinha? Uma gracinha, né? Então, e às vezes nós não valorizamos não. Ah, mas o pastor Danilo bem podia. Ah, mas a pastora bem podia. Não podia nada, gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Sabe por quê? Porque quando nós tivermos condição, nós temos um sonho, um projeto de investir em missões. Porque isso aqui tudo vai passar daqui a pouco. A gente tem que sentar, tem bons banheiros, papel higiênico, papel toalha. E a gente precisa aprender a ter um coração grato. Então essas pessoas aqui, irmãos, começaram a passar dificuldade, porque eles aceitaram Jesus numa praticidade, rapidamente. E a gente sabe que o mundo espiritual é assim. Satanás vai ali trabalhando, comendo pelas beiradas e fazendo as suas reuniões lá no inferno e falando: nós vamos ter que pegar esses tessalônicos. Eles estão folgando demais. Porque olha tudo que está aí. Os gregos estão ficando doidos, não quer mais crer nas nossas ficções, não quer mais crer nas nossas histórias dos deuses, não está crendo nas mitologias. Esse povo está ficando. Nós vamos ter que parar eles. E aí Satanás pega uma equipe, né? O inferno tem as suas equipes bem organizadas, bem aparamentadas, e bota ali no meio.
E nessa que o que acontecia? Paulo ia lá, formava a igreja, e depois Paulo ia para outra região. Porque Deus já tinha posto no coração de Paulo que o seu tempo na terra era breve. E ele precisava correr contra o tempo. E ele não tinha as redes sociais, não tinha carro. Era tudo muito difícil para se chegar às notícias, às comunicações. E Paulo, nessa sua trajetória, abria a igreja e saía. Mas quando você começa a ler essa carta para Tessalonicenses, Paulo diz, lá no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1, por favor, depois a gente volta lá no capítulo 1. Olha o cuidado de Paulo com essa igreja. As coisas começam a acontecer, e Paulo tem notícias de que aquela igreja está sendo bombardeada, que Satanás está infiltrando algumas seitas, algumas pessoas com uma fala meio atravessada. E é por isso, irmãos, que a gente tem tanto cuidado com o altar. Talvez você fale, eu já ouvi isso aqui, algumas pessoas falarem, pastora, por que vocês não trazem pessoas de fora? Aí eu vou lá fora e fico, digo, olha aqui, aí eu entro. Aí eu já viro pessoa de dentro. Mas, tirando o quebra-gelo, irmãos, sabe por quê? Porque o perigo de alguém falar alguma coisa fora do que nós estamos ensinando há 10 anos, há 15 anos, e acabar com tudo que a gente colocou na vida de cada ovelhinha. Então é muito perigoso e é uma responsabilidade muito grande. E essa igreja estava sendo bombardeada, porque aquele pastor, o pastor Paulo, saiu, estava longe, e as coisas começam a perder o seu equilíbrio, que tanto foi falado aqui nessa noite. E Deus vai lá e usa Paulo, e Paulo diz assim para nós: portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Por quê? Aí depois em casa você vai ler. Teco, põe para mim capítulo 2, verso 17, para vocês entenderem, porque eu vou mandar vocês ler em casa e vocês não vão ler, que eu sei. É assim que é a vida, né? Vamos ler aqui, olha lá. 2,17 diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, porque ele era apaixonado por essa igreja, ele diz assim: esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês? Ele está dizendo, gente, nós somos, assim, a gente traz vocês como uma menina dos olhos, porque vocês são diferenciados. Vocês lembram que eu falei que eles são pessoas que se converteram rapidamente e que não deram trabalho a Paulo no sentido de entender a palavra, de entender a percepção do Evangelho. Foi rápido. E aí isso causou um reboliço onde? Lá no inferno, né? E Paulo entendeu isso. Olha o discernimento do pastor, olha o discernimento do obreiro. Eu penso que isso teria que ter esse discernimento todas as pessoas da igreja, não é verdade? E aí o verso 20 diz assim: de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Verso 21. Aí o 3:1 diz assim: portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Ele está falando: olha, a situação daí, eu sei que está difícil, e eu vou ficar sozinho aqui em Atenas, e eu vou mandar Timóteo para ir. Põe o 2, por favor. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Verso 4. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse
e tornasse inútil o nosso trabalho. Então, amados, o cuidado de Deus por aquela igreja, porque havia corações abertos, havia corações extremamente cheios de vontade de servir ao Senhor. E quando, irmãos, Satanás ele vê isso numa igreja, ele vai mandar, isso é fato, queridos. Não é que talvez, não, ele manda sim. Ele vai mandar situações, coisas, pessoas para tentar trazer um desequilíbrio dentro daquela igreja. Mas o Senhor está nos dizendo hoje, nessa noite de campanha, que eu e você estamos recebendo o discernimento necessário para nós sabermos nos conduzir e viver uma vida de plenitude, porque Deus tem plenitude para a sua igreja. É um erro acharmos que a vida tem que ser só de problema. As lutas, irmãos, elas são inerentes à vida, mas há vitórias também, há conquistas também para aqueles que buscam o Senhor, que levam o reino de Deus, entendendo que essa é a prioridade da vida do cristão. E era isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja. Essa igreja, ela tinha três objetivos era essa carta que Paulo mandou para essa igreja. A primeira era falar sobre a esperança apesar dessa perseguição. Então aqui a gente está vendo que estava havendo uma perseguição, estava havendo uma situação, porque Satanás queria tirar o que o pastor Elielso falou aqui para nós. Quem lembra naquela pregação? Ele quer tirar o nosso equilíbrio, ele quer tirar a nossa visão e ele quer tirar a nossa identidade. E é por isso, Igreja Batista Nova Aliança, que nós precisamos melhorar cada dia, porque nós podemos ser melhores amanhã. Amém, queridos? Amém? Nós podemos sair daqui dizendo: eu posso me esforçar um pouco mais por amanhã. Eu não sei, às vezes a gente fala, até gera um pouco de ciúme, mas hoje eu conversava com a Gia, a gente lá, e eu falo com a Gia que a gente conversa por capítulo. Aí a gente fala o capítulo 1 de manhã e de noite a gente... Então, aí eu estou respondendo ela 10 horas depois, e ela está ligada que é sobre aquele assunto de que manhã. Mas é assim que é a vida. E a gente vai conversando assim. E aí a gente falou: pastor, então vamos fazer. Estou dentro, Gi. É nós. Valeu, vamos para cima, Gi. É isso mesmo, bora. 2 trapalhadas, sem um centavo no bolso, mas a fé e a vontade não tem. E não tem que ver, esse irmão, porque Deus não precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecer. O Senhor está querendo homens e mulheres como os irmãos de Tessalônica, que foi para o choque, que se ligou no movimento e falou: não, eu estou entendendo que esse Cristo aí, ele é o da ressurreição prometido. Que negócio de Zeus, que negócio de... Não, eu não quero mais saber dessas tragédias gregas, não. Eu quero saber desse Cristo aí que morreu e ressuscitou. E é isso, irmãos, é essa praticidade que o Senhor quer dar para mim e para você. Por isso que o escritor de Hebreus, ele diz lá: põe de parte as orações, os ritos. Sabe o que esse escritor de Hebreus está dizendo? Vamos parar de ficar ali na religiosidade, né? Lava a mão. Ô, pastor, gente, parecia que eu e ele conversou. Hoje nós nem deu bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. E olha... E é isso que o Senhor está dizendo: põe de parte os ritos, as orações, deixa lá. E quando Hebreus está falando sobre isso, o escritor de Hebreus está falando, ele está falando exatamente da aliança superior que é Cristo, aleluia. O Senhor está dizendo: gente, todos esses penduricários da fé, tudo isso aí da religião, o que é religião? Religare. E era para ser uma coisa maravilhosa, porque houve uma religação. Mas, irmãos, trazendo a miúdos, trazendo para a nossa condição, para o nosso contexto, isso não passa de religiosidade. Narrativas flexíveis para bovino adormecer, conversa para dormir. E aqui não tem boi, tem a ovelha. Então é hora da gente ficar esperto e falar: não, eu não posso entrar nesse joguinho aí, briguinha, confusão. Aqui em Tessalônica era um outro problema. Eles falavam a respeito da ressurreição, que ia haver outra ressurreição, mas às vezes
não é um problema como esse, mas existem outros pequenas coisas que não vai nos levar para lugar nenhum. O que eu e você precisa plantar no nosso coração é que Jesus é bom. Diga assim, Jesus é bom. Diga assim, Jesus é simples. Jesus me salvou. Aleluia. É isso que tem que estar no meio do teu coração. Se você tiver essas três falas na sua vida impregnadas no seu coração, ninguém te derruba, ninguém te distrai. Paulo diz sobre isso, ele fala, gente, cuidado com as distrações. E ele diz, toma cuidado e não, ele diz uma palavrinha assim lá em Corinto, pastor. Ele fala assim, como se ele dissesse assim, que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Ele está dizendo, não ignora, que ele é esperto. Não ignore os ardis. Porque ele não vai chegar de chifre pegando enxofre para você, não, que ele vai se ligar. Que ele vai dizer, não, isso aí é o Halloween do Brasil. E o Halloween nós estamos ligados, né, irmãos? Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu tenho uma experiência para contar de um Halloween, que o filho de crente, vestido com aquele chifre, é as coisas mais demoníacas do mundo. E o intestino da criança travou. E depois a mãe veio, pastor, olha aqui, minha criança vai operar porque está com o intestino travado. O senhor falou assim, manda ela confessar o pecadinho dela. Porque a criança não foi na loja sem dinheiro comprar, foi? Aí a gente abre aquelas brechas desse tamanho, aqueles buracos negros na camada de ozônio. É o Halloween que tem o caveirinha. Caveirinha, que o diabo vai junto com a caveirinha, aquele chaveirinho de nada, que você não está dando nada para ele. Porque ele não precisa, irmão, de grandes coisas. Jurisprudência, diga assim, jurisprudência. É tudo que Satanás quer, é uma bobagem, é uma brecha. Você já viu que a Bíblia fala da brecha? Brecha não é um buraco, gente. Brecha é uma rachadura muito mínima. E é sobre isso. Então que a gente possa vigiar. Mas esse ano já foi, pastor. Pois é, o ano que vem tem mais. E aí esse ano você tem que sentar com o seu filho e explicar para ele o que é o mundo, o que o mundo está tentando fazer com a nossa cabeça, com a cabeça deles. E aí isso, irmãos, que o Senhor espera de mim e de você. Talvez aqui era aquelas pessoas tentando impregnar uma outra religião, uma doutrina dentro daquela igreja. Mas eu e você sabemos o que Deus está nos ministrando nessa noite. Qual a dificuldade que nós estamos enfrentando? Qual a forma sutil que Satanás está tentando entrar na nossa casa, na nossa igreja, no nosso chamado, no nosso ministério? E vigiar a respeito disso a partir de hoje. Timóteo aqui, a presença do Espírito Santo é personificada pelo Timóteo. Ele foi. É como se o apóstolo Paulo fosse Jesus e agora o Espírito Santo é Timóteo. E o Espírito de Jesus fala, vai lá na igreja Batista Nova Aliança. Satanás está rodeando lá, tentando botar uma doutrina lá, um disse, falando agora que só agite a oportunidade, só agir o Bill. São pastores, irmãos, isso aí, você pode revirar, você pode ter catapora, sabe, filho. Quem Deus chama, chama e acabou. E aqui é o altar que Deus manda, e quem Ele quer, Ele faz o que Ele quiser. Isso, irmãos, é a vontade de Deus. Mas eu usei o nome deles. Mas é assim, irmãos, que Deus faz. O Senhor, Ele coloca as pessoas, Ele faz o chamado. E quando você vê esses disse, essas conversinhas, fica na sua. Deixa Deus cuidar, sabe por quê? Porque a obra tem dono. O nome dele é Jesus Cristo. O Senhor manda Timóteo, Paulo vai lá e fala, Timóteo, vai lá, senta, conversa, orienta. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou orientando essa igreja. Eu tenho falado nesse altar. Porque igreja, irmão, a gente não precisa fazer guerra, sabe por quê? Porque o dono da obra conhece o meu deitar e o teu deitar. E a obra tem lugar para todo mundo. Tem ou não tem? Irmão, se eu quiser trabalhar aqui de domingo a domingo, eu tenho lugar. Se a Samara quiser trabalhar aqui de domingo a domingo, tem lugar, tem oportunidade. Porque a igreja é muito além. Você sabia que o nome igreja vem da palavra eclésia, e a palavra eclésia significa saindo para fora.
Tá vendo que não fala? Entrando para dentro. Essas redundâncias que a gente faz, não é? É saindo. Ó, bora ovelhinha. Bora ganhar ovelha. Pastor pode parir ovelha? Pode. Se é ser feio, né? Uma mulher dessa. Não. Não dá. Biologicamente, é errado. Faz sentido para você que quem tem que ganhar ovelha é ovelha? Quem tem que cuidar de ovelha? Olha o rebanho da ovelha. O pastor está aqui na frente. O rebanho da ovelha. Aí a ovelha velha sou eu, né? Bora. Aí a gente lembra do pastor Tito, falando: as mais velhas ensine as casadas. Bota sentada. Ó, filha, bota uma sainha maior. Ah, pastor, minhas coxas tão bonitas. Mas é do seu marido, bem. Bota lá dentro de casa. Deixa aí debaixo. Bora, é assim que é. Esse umbigo, pastora, meu piso. Minha filha, deixa seu piso de ouro aí, cuidado com o ladrão. Senão o ladrão vai arrancar seu umbigo, com tripa, com tudo. Deixa esse umbigo de ouro aí, guardado. É assim que tem que ser. É isso que a Bíblia diz. Senta lá, irmã mais velha. Senta com... Não é para fofocar, não é para fuxicar. Paulo, quantas vezes teve que orientar as viúvas? Ô, Mábia falou: ô, dona viúva, vocês param de fuxico, de fofoca. Deus recolheu os maridos, que os maridos não aguentou com a língua de vocês. E agora vocês estão na fofoca ainda. Mesmo sem marido, vocês estão atrapalhando tudo. Irmão, porque esses problemas não são novos. Você sabe que lá em Levítico fala de fuxiqueiro, né? Lá fala. Então lá no deserto já tinha fuxico. E parece que a gente não aprendeu nada até agora, Deise. Não é verdade? Todos os problemas velhos lá, ó, das antigas. E parece que a gente fala assim: tem uma pessoa que mora por aqui, irmã Davi, por aqui pela região. E toda hora que eu saio, ela vai na porta com os filhos, deixando a unha na porta de uma. Eu entro numa revolta e falo: Danilo, eu não posso entender. Essa mulher deve comprar marmita, deve levar roupa para a lavanderia. Não é possível, não. Que eu vivo numa casa sozinha com você, eu não tenho tempo de olhar meu telefone. Essa criatura, toda hora que eu vou na porta, ela está na rua. Gente do céu! Mas a pessoa não tem noção do que veio fazer nessa terra, Elias. Porque a pessoa que entendeu o que ela veio fazer aqui, ela tem postura. Ela levanta e fala: o que eu posso fazer hoje por essa cidade? O que será que eu... vou ligar para a tia Marte. Marte, tá boa? E aí, minha filha, como é que é? Pastor, foi de Deus você me ligar. Tô aqui, minha filha. Não, vamos orar agora. Jesus entra ali na casa da Marte, vai lá na Quênia, visita o Julie, Davidson, Vitória. Acabou. Já venci o dia. O diabo veio, queria me botar uma caraminhola na cabeça, não deu tempo. Porque Timóteo chegou, o Espírito Santo chegou. Foi lá na raiz, falou: não, Eliette, não perca seu tempo com isso. E assim, irmãos, todas as coisas que a gente vive, esses desafios diários, a vida é muito breve para a gente ficar preocupado, gastando nosso tempo de forma fútil, frívola. Nós precisamos, irmãos, entender a importância da nossa vida aqui na terra. Seus filhos, nós falávamos isso terça-feira, né, pastor Marlene? Nossos filhos, eu sou 50% da Letícia, 50% do Lídio e os 50% da minha genética, que é a minha persona. Foi isso que me formou. Então eu tenho que todo dia lembrar todos os defeitos do meu pai e lembrar todas as qualidades dele. Eu tenho que lembrar dos defeitos da minha mãe e das qualidades dela. Porque esses padrões eu posso quebrar quando eu estou em Cristo. Agora já fala: não, eu sou uma nova criatura. Eu imagino Paulo lembrando disso, de como ele foi criado dentro da Torá, como ele foi criado dentro da religião farisaica, e agora ele dizendo: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Queridos, nós temos que sair daqui com essa consciência. Os tessalonicenses entenderam que não era mais aqueles tessalônicos, grego, judeu, gentil. Não,
vida. Porque eu estou ligada que o Senhor me deu valor, o Senhor morreu, pagou a cédula que era contra mim, não tem mais conta com você. Ah, mas o seu pai era beberrão, problema dele. Eu não sou, quebrou o padrão, chega. Ah, mas minha mãe fazia fofoca, acabou comigo. Não tenho tempo de cuidar da vida de ninguém que não seja para ajudar, para abençoar. E aí, irmão, nós vamos quebrar os padrões. E o Senhor vai nos dando as suas características de ovelhinha. É assim que é. Quando eu falava de ovelha, a biologia explica que no rebanho de ovelhas, as maiores, quando alguma ovelha tenta sair, aquelas mais velhinhas, elas vão aqui, ó, dando bundadinhas, vai fazendo assim e vai para aquelas pequenas entenderem que precisa seguir o pastor que está ali na frente. Nós mais velhos, irmãos, precisamos ter essa postura dentro da igreja, de ensinar. Opa, não é aqui não, Gi, pra cá. Mas, vamos, meu amor, vem pra Maguchi, bora caminhar aqui, ó. É assim que é. E aí nós ficamos aqui, perdi, não tem isso de perder lugar, irmão, porque no reino cabe todo mundo. Essas cadeirinhas de nada aqui, ó, lá no céu tem milhões e milhões e milhões. E no mundo espiritual tem marco, ó. Essa igreja, meu filho, não tem Nagum, não tem Chibata, é tudo igreja batista. Porque se Deus quiser mandar a cidade de Piritiba toda para cá, Ele mesmo vai dar as extensões físicas que a gente precisa. Mas eu e você precisamos sair daqui entendendo que o meu papel é essa valorização do amor de Deus por mim. E a minha postura e conduta a partir de hoje na presença do Senhor. É isso que essa igreja entendeu. E é por isso que Paulo vai falando. Então, essa é a primeira coisa que Paulo fala com essa igreja, é a esperança, apesar das perseguições. Ele fala a respeito do dia do Senhor. E a gente não vai falar sobre isso hoje. Havia alguns poemas para aquela época, e é por isso que Paulo fala daquele jeito, lá no final de Tessalônica, a respeito da vinda do Senhor, que seria como um ladrão que vem à noite. Ele estava falando numa linguagem para aquele povo entender. E a terceira coisa que aconteceu ali era o desafio dos ociosos. E muitas pessoas aqui sabem que eu amo esse versículo, né? E a Emília conta que a Fernandinha, filha da caçula, brincava de culto lá na casa dela, Maria. E falava assim: eu sou a pastora Eliette, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E disse que a pregação, eu falei: meu Deus, só isso que eu botei na cabeça dessa menina. Mas já tá bom, né? Pelo menos ela já sabe que tem que cuidar da vidinha dela. Ela não vai preocupar com a vida do coleguinha da escola, né? Mas, olha só, nesse terceiro ponto, desafio do ocioso. Capítulo 4, do Tessalonicenses, só o verso 11. Olha o que Paulo vai falar para eles. E procureis viver, na minha Bíblia diz assim: esforcem-se. Ele está dizendo que eu preciso empenhar força, movimento. Eu tenho que me esforçar. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que ele diz respeito. Na Bahia a gente ia falar assim: cuide sua vida. Aqui ele está sendo mais rebuscado. Cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Eles já tinham sido orientados. Porque a ociosidade, irmãos, ela traz a fofoca, o desdém, a murmuração. Porque a pessoa fica ali, a cabeça vagando, ó, só olhando para o tempo, quem sobe, quem desce. Então, se ocupe. Tem uma senhora que eu atendi uma vez. Ela tem 3 filhas. E ela casou-se com um moço. E aquele cara era um abusador. Enquanto ela não descobriu, enquanto Deus não fez a obra na vida dela, ela casou muito novinha, 17, 18 anos. Ela disse que esse homem chegava, batia no rosto dela, espancava ela. E ela falava assim: meu Deus, eu não posso contar nada para minha mãe. A mãe era mãe solteira. Eu não posso contar nada para minha mãe. Meu Deus, minha mãe falou para eu não casar com ele, eu casei com ele. Ela disse que ia lá, disse que morava em 2 cômodos. E aí, cada uma filha. E teve 3 filhas. E ele continuou batendo nela. E ela disse, Zé, que quando estava com raiva dele, ela ia lá, tirava tudo do guarda-roupa
puxava para fora aquele guarda-roupa pequeniníssimo e ela arrumava tudo, dobrava um por um. Sabe o que hoje ela tem? Ela tem uma loja de design de interiores, porque ela transformou a dor dela, e ela é muito bem casada. E aquele demônio desgraçado que batia nela sumiu na lapa do mundo. Acabou. Olha que história linda. Que Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus tem poder. Graças a Deus, tem um casamento lindo. O homem trata ela como uma princesa, que ela é, porque nós somos príncipe e princesa. Mas o que eu quero contar com essa história é que aquela mulher, ela usou aquela dor, aquela dificuldade para virar uma mulher organizada. Não ia adiantar ela ir para a porta de ninguém falar a respeito da dor dela. Não ia adiantar ela ir lá na casa da mãe dela, deixar a mãe dela mais ferida, mais triste, falar, eu te avisei. Ela não tinha o que fazer. Novíssima, com 3 crianças, não conseguia trabalho. O que ela fazia? Pegava aquela dor, ia limpar a casa dela, ia arrumar. Ela disse que às vezes ela arrumava o guarda-roupa quase todo dia, porque quase todo dia ela apanhava, quase todo dia ela arrumava o guarda-roupa. E hoje ela está sendo uma empreendedora. Pegou a dor dela, irmão, colocou no altar do Senhor. E é isso que o Senhor está chamando a mim e a você nessa noite. Não podemos deixar nossa mente ociosa. Essas pessoas entenderam, essa igreja entendeu que a ociosidade, é por isso que Paulo vai falar, se você continuar lendo, você vai entender. Então a primeira coisa que Paulo orientava a eles é a respeito das lutas, que a gente precisa ter esperança em meio às perseguições. Depois falou do dia do Senhor, porque Ele virá mesmo e não tardará, diz a sua palavra. E por último ele falou do desafio de acabar com a ociosidade, porque a pessoa desocupada, ela é uma bomba na mão do Satanás. Uma pessoa ociosa, que não se compromete em cuidar de sua casa, de cuidar de seus filhos, de cuidar de seu marido, de cuidar das coisas do reino de Deus, ela é uma bomba na mão do diabo. E em nome de Jesus, que hoje nós saímos daqui contra essa falácia de Satanás e a favor de tudo que Deus é capaz de fazer através da minha e da tua vida, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 13. Aleluia. Desculpa, Teco, é 2,13. 2,13 diz assim: também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Não como palavra de homem, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque a gente sabe que tem os do contra, né? Ai, começou essa falação dessa mulher. Ai, Deus que me livre. Ó, meu filho, ema, cada um com seus problemas. Eu estou aqui para agradar Jesus. E Jesus está aqui dizendo que quer fazer uma obra na vida de todos. Mas aí Jesus fala assim, todos que creem. Então é só para quem crê. Amém? Aí o verso 14 ele diz assim: portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus. Sabe o que eu fico vendo, irmãos? Parece que hoje, as igrejas elas lutam entre elas. Vai vir um pastor aqui, pelo amor de Deus, aquele pastor não vale nada não, filha. Tu não sabe de nada. Oxi, parece que é uma guerra. Irmão, nós temos é que apoiar. Nós tivemos aqui, tem um grupo missionário, que eu não sei se eles foram embora, norte-americanos, missionários, que vem todo ano aqui no Brasil. E nós descobrimos que eles ficam hospedados aqui em Piritiba-Mirim. Daí o pastor Raul e a pastora Fernanda, que nós amamos muito, nós nos encontramos, nós fomos visitar a igreja quadrangular de César de Souza, queríamos ver os missionários, a Mábia me convidou, aí a gente fez uma caravana aqui, nós, o Teco, Mábia, Elias, Bio, Gi, nós fomos lá. E chegando lá, conversei com o pastor Raul, a pastora Fernanda, e no outro dia eles nos mandaram o contato desses norte-americanos. E eu fiquei toda feliz.
Que eu falei, Ivete, nós está demais, nós vamos ficar negócio de internacional. Olha que bom, cheguei pro marido, você não acredita? O pastor Fernando mandou esse contato para mim, olha. O pastor falou, filha, deixa eu te falar. Nós estamos aqui na luta, eu com minha mãe. A igreja está bem, está feliz. Fala com eles que quando eles virem o ano que vem, a gente ajuda no que precisar, no financeiro. A gente vai para lá com a igreja. Deixa ele fazer o culto na igreja deles e a gente vai lá ajudar ele nos bastidores. Nossa, Dani, que sacada legal essa. Olha, nós não vai ter negócio de honra, negócio de presença, de palco. Nós vamos ficar só nas cortinas. Olha que bênção, irmãos. E ali eu vi a glória de Deus através da vida do pastor. Eu falei assim, se fosse outro, eu ia falar, não, eu quero na minha igreja, porque a minha igreja é maior, porque a minha igreja pode, porque... Danilo Fuete, nós vamos ajudar o pastor Raul ano que vem. Tudo que ele precisar por trás das cortinas, nós vamos dar força. E a gente pega a igreja aqui, leva toda lá e faz um evento lindo para a glória de Deus. Eu falei, é isso. Porque não é para ser guerra, irmão. Não é para dividir, é para somar. Porque nós somos do reino. É reino. E é sobre isso, queridos. A igreja de Tessalônica entendeu. E Paulo vai falando nessa igreja com tanto amor. Sofreram por parte dos judeus, porque ele está dizendo, os compatriotas, os criadinhos aqui com a gente, ó, as cobrinhas, tá aqui, ó, querendo minar nosso terreno. Ele falou, a igreja da Judéia também se passou por isso. Mas, o 15 para encerrarmos, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis até hoje. Verso 16. Esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Dessa forma, eles sempre acumulam os seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Paulo estava dizendo para a igreja, gente, vocês são maravilhosos, vocês são uma bênção. Não preocupa com essas pessoas que estão por aí, ó, tentando disseminar a guerra, a dissensão, falácias, porque o fim deles vai chegar, o boleto deles vai chegar. Mas o verso 12, ele diz, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que vocês receberam da nossa parte a palavra de Deus. E vocês a aceitaram não como palavra de homem, mas como palavra conforme ela verdadeiramente é. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, que saiu lá da sua casa para vir aqui. Deus está vendo o seu esforço em servir a Ele. E Ele não vem aqui nessa noite, essa pastora... O que Deus está dizendo no meu coração, e talvez eu não tenha te falado da maneira certa, porque eu falo que eu tenho a sutileza do mamute. Eu não consigo ser, gente. Você já viu como eu falo? Parece que eu engoli um papagaio. Nem preciso de microfone, na verdade. Lá em Mogi eu não uso microfone, gente. Que eu fico lá. Então, com esse meu jeitinho, eu vim aqui dizer para vocês que o Senhor quer trazer sobre essa igreja um tempo de honra, um tempo de graça, que o céu, irmãos, está ilimitado para nos abençoar. A gente tem que deixar de lado as orações, os ritos, as coisas que passamos. A Emília falou aqui, queridos, essa dor, ela tem que me trazer para perto de Jesus, porque aquela ferida já foi curada, e agora eu ponho no altar do Senhor, e aquilo se transforma em bênção. Oh, irmãos, Deus é maravilhoso, e Ele nessa noite está nos chamando para um tempo de honra, de graça. Mas agora nós vamos orar e nos arrepender diante do Senhor, daquelas coisas que poderíamos estar fazendo e não estamos ainda. Porque a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui para o shopping. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés? Nós recebemos essa palavra, queridos. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em você, os que creem. Quem crê aqui? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Louvamos o Senhor, Pai, porque essas igrejas existiram. Foram pessoas de carne e osso como nós, que passaram, Senhor, as dificuldades porque reconheceram a Tua soberania, o Teu chamado. E nós aqui, Senhor,
sabe o que pessoas aqui têm passado por amor ao Evangelho. O Senhor sabe, Pai, as dores, as infâmias, Senhor, as injustiças, Deus. Oh, Senhor, nós colocamos no teu altar, Pai, todas essas dores, todas as mentiras, todas as falácias, Senhor. Meu Deus, em teu nome, Senhor, nós nos colocamos nesta hora diante do teu olhar de amor, Senhor, que nos contempla, Senhor, que conhece a nossa verdade. Senhor, nos arrependemos das vezes que dormimos magoados, Pai. Meu Deus, nessa noite nós confessamos que precisamos da tua ajuda, porque é difícil, Senhor, quando nós sabemos o que somos e somos negligenciados e somos, Senhor Deus, desleais. As pessoas são desleais conosco, mas nessa noite nós confessamos que está doendo, Senhor, está doendo, Jesus, a ingratidão do esposo, a ingratidão da esposa, está doendo, Senhor, muitas vezes a ingratidão dos filhos. Oh, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor e nós declaramos, Pai, que essa dor a partir de hoje não vai trazer sofrimento, porque o Senhor está trazendo bálsamo de Gileade sobre a nossa vida. O Senhor está trazendo a sua graça imediata. A graça de Deus nos é suficiente. Oh, filho, a minha graça te basta, sangue sobre as nossas dores, nosso sofrimento, nos dá nessa noite, Senhor. Meu Deus, esse sentimento que está nessa igreja em Tessalônica, Deus, que não deixou que aquelas adversidades tirasse deles a alegria, a esperança da salvação. Pai, o salmista disse: Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. E algumas pessoas nessa noite estão dizendo: Jesus, restitui a minha alegria da salvação a partir de hoje. Deus te ouviu, Rebacheca. Ai, Deus que socorre, Deus que é refúgio e fortaleza no dia da angústia. Oh, Jesus que cumpre a promessa, Jesus que cumpre a aliança. E o que o Senhor espera de mim e de você nessa noite é que nós deixemos Ele ser o nosso justo juiz. Que a partir de hoje o Senhor traga sobre nós esse discernimento para sabermos lidar com cada dificuldade. Que possamos olhar para as pessoas ao nosso redor, entendendo a dor de cada uma. Que o Senhor nos dê esse coração de pastor que o apóstolo Paulo teve, enviando a Timóteo, ficando solitário em Atenas, porque sabia que aquela igreja corria perigo. O Senhor está vindo te socorrer nessa noite. O Espírito Santo chegou. Ele trouxe o socorro. Ele trouxe bálsamo. Ele trouxe graça. Ele trouxe a alegria da salvação que você tinha perdido. O Senhor traz cura, queridos. O Senhor te visita com cura física. O Senhor te visita com cura emocional. O Senhor visita a tua vida, o teu espírito, tua alma e o teu corpo. Que todo o teu corpo, todo o teu ser seja preservado pela graça e poder soberano do nosso Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui para viver o melhor tempo da sua vida. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. Há uma marca de Deus. E o Senhor é o Deus que te socorre. O Senhor é o Deus que te conhece. O Senhor é o Deus que te justifica quando existem mesas que falam de você e você não está nessa mesa. O Senhor é
Existem problemas que estão no nosso espírito, existem problemas que estão na nossa alma, mas existem problemas que estão no nosso corpo. Essas doenças psicossomáticas que vieram com a dor, com o sofrimento, Senhor Deus, com a escassez, com a esterilidade. Agora, Pai, nós damos uma ordem, que todo o nosso corpo seja ajustado, conforme a vontade de Deus, conforme o Jeová Rafá que nós servimos. Damos uma ordem ao nosso corpo agora, tudo, Senhor, que começa a alinhar com a perfeita vontade de Deus. Agora, em nome de Jesus, seja restituída células, neurônios, seja retirada agora gorduras, em nome de Jesus. Tudo que estiver fora do lugar, seja restituído a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Queremos louvar a Deus pela tua vida. Recebe teu milagre e estaremos juntos no domingo às 18 horas para celebrarmos o Senhor. Deus abençoe.